gente começa o Jornal Nacional com uma boa notícia para as futuras mamães. Um medicamento já usado no tratamento de doenças como a malária pode ser eficaz para proteger o cérebro de fetos contra a infecção pelo vírus da Zika. Mas os pesquisadores alertam que antes de liberar o uso, é preciso fazer testes em humanos. A descoberta é uma das mais importantes na luta contra o vírus da Zika e pode ser mais uma arma poderosa no combate à microcefalia e aos danos cerebrais causados pela doença, principalmente em fetos. A equipe do Instituto de Biologia e do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e do Instituto DOR comprovou que o medicamento cloroquina pode evitar que o vírus da Zika danifique as células nervosas em formação. Elas representam o sistema nervoso nas primeiras semanas de gestação, quando o vírus da Zika é mais destruidor, e foram produzidas em laboratório a partir de células-tronco. Essas ilustrações mostram o que acontece quando o vírus ataca. A primeira imagem é de um grupo de células saudáveis ganhando a forma de um neurônio. Na segunda, o mesmo grupo infectado pelo vírus da Zika diminui de tamanho e perde a forma. Nestas imagens coloridas está o que os pesquisadores descobriram. Os pontos verdes são os vírus em pleno ataque. O tratamento com a cloroquina reduziu o número de células infectadas em 95% e impediu a alteração do formato. O medicamento já é usado contra a malária e doenças autoimunes, como lúpus, e não tem contraindicação para grávidas. Existe esse potencial de se usar a cloroquina em mulheres grávidas e aí impedir que as células do sistema nervoso central do feto sejam infectadas. O grande alerta dos pesquisadores é que essa ainda é uma descoberta de laboratório. A cloroquina ainda não pode ser usada, principalmente por mulheres grávidas, para evitar a Zika. Ainda são necessárias algumas etapas do estudo para garantir o resultado contra a doença e os efeitos dela em humanos. Um dos desafios dos pesquisadores é descobrir a dosagem exata da cloroquina no combate à Zika, para que ela não se torne um risco à saúde. O medicamento traz uma vantagem, ele já é conhecido e a gente sabe que ele é seguro em mulheres grávidas. Mas para certas indicações terapêuticas, para essa nova indicação terapêutica, a gente ainda precisa ter um estudo clínico para provar que é na mesma concentração, que a segurança se mantém a mesma. Oi, gente, hoje a notícia ainda é sobre Zika, mas é notícia boa, coisa rara quando a gente trata desse assunto que tem assustado todo mundo. Aqui ao meu lado está o professor Rodrigo Brindeiro, virologista, é diretor do Laboratório de Biologia da UFRJ, do Instituto de Biologia da UFRJ, e um dos autores de um trabalho que vem trazer um alento para todos nós que estamos assustados com Zika, que indica um medicamento chamado cloroquina, que já existe no mercado, que é utilizado para outras doenças, como a malária. Esse trabalho indica que houve bons resultados promissores com relação ao Zika. Queria que o professor rapidamente explicasse como isso aconteceu. Isso é o resultado de um trabalho feito por alguns pesquisadores do nosso laboratório. Não estou diretamente envolvido com ele, mas é o nosso laboratório, chefiado pelo professor Amilcar Tamir, junto com o Steven Zehlen do Instituto IDOR e do Instituto de Ciências Biomédicas. Só fera, gente. Da professora Lorena Campanati, mostrando a capacidade que uma determinada droga, que é essa cloroquina, usada para malária e para lúpus, teve em proteger células progenitoras de neurônios que se desenvolvem a neurose numa estrutura que a gente chama de neurosfera em cultura de célula, quando desafiadas com a presença do vírus. Então a gente coloca o vírus na presença dessas células, que desenvolveriam uma neurosfera normalmente, em determinadas condições. Essa neurosfera então é impactada, ela não consegue se formar corretamente com a presença do vírus. No entanto, na presença da cloroquina, a gente teve um hit de drogas, a gente chama, ou seja, ela protegeu a formação da estrutura da neurosfera, mesmo na presença do vírus desafiando essas células. Isso é extremamente promissor, porque significa que... É um bloqueio à contaminação do... A contaminação ou a replicação do vírus, a gente precisa analisar qual é o mecanismo de ação que essa droga exerce. Então, a gente sabe que ela foi protetora. Numa estrutura de causa e efeito, a gente viu que, ao colocar a droga, o efeito foi de proteção da neurosfera formada a partir das células preparatórias neuronais humanas. Bastante promissor. Agora, em que fase isso vai ter que ser feito? Quer dizer, como a gente extrapola isso para um resultado que nos informe em que momento a cloroquina tem que ser usada, muito precoce antes de uma infecção, como um agente profilático, ou depois que a mulher já tem um quadro de síndrome, lembrando que se ela já tem a síndrome, ou seja, o quadro clínico, é porque ela já estava exposta antes ao vírus. O vírus leva de 3 a 6 dias para incubando-se no corpo humano até desenvolver o quadro sintomatológico. Então, indo por aí, gente, isso indicaria, claro, ainda testes clínicos são necessários, mas, por exemplo, uma
profilaxia, um uso contínuo de Então, forma esse preventiva. é o perigo da notícia, né? Quer dizer, é extremamente promissora, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não começar a utilizar a esmo, né, de uma forma descontrolada. Na verdade, muita coisa tem que ser feita. Eu diria até antes de estudos clínicos, estudos in vitro, com células,